construção civil colocaram como palavra-chave na campanha dele. Vocês estão vendo aqui, não sou eu que estou falando. Detalhe, ó, teve 100 cliques. Ele pagou por 100 cliques da palavra construção civil e gastou R$134 com essa palavra. Ah, Gustavo, tem a ver, né? Porque toda construção civil tem terraplanagem. Provavelmente, se for obra grande, tem. Mas a pessoa que está digitando construção civil no Google, você acha que ela está procurando uma empresa de terraplanagem? Não sei nem o que ela está procurando, porque é tão aberta, é tão amplo construção civil. Ó, empresa de construção. Você constrói casa, Marcão? Não. E vocês devem achar assim, o Gustavo fica falando para não aceitar a consultoria do Google pra gente pagar para ele fazer. Não, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó. Ó, olha que legal, ó. Máquina de terraplanagem preço. Ele tá procurando o preço da máquina, o Marco não vende a máquina. Aí, pessoal, as pessoas não entendem por que o Google não dá certo. O Google dá certo, o problema é que as pessoas fazem merda. Igual essa porcaria aqui que esse cara fez.